Olá, eu sou o Fabrício Camizão e eu vou apresentar para vocês as novidades da semana do Cronos BI. E a primeira grande novidade é que nós atingimos um pico de 200 usuários simultâneos utilizando a plataforma do Cronos BI. Isso para nós é um marco muito importante, muito relevante, que valida, né, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço em tentar se transformar nessa plataforma indispensável para o moveleiro, né, para o nosso polo, para que as empresas possam fazer uma gestão mais estratégica, mais inteligente do seu negócio. Então nós estamos muito felizes, a gente agradece a cada um de vocês, né, que tem nos auxiliado, divulgado o nosso BI, divulgado os nossos vídeos e, enfim, fazendo esse boca a boca aí que está sendo muito eficaz, que está nos fazendo chegar em muito mais gente que a gente nem sonhava. Então a gente agradece de coração a cada um de vocês por tudo isso. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar também sobre o módulo de avaliação de desligamento. É um módulo que já estava ali escondidinho, né? Já estava cinza ali há muito tempo, mas finalmente a gente oficialmente está lançando esse módulo agora para vocês. Então eu vou falar um pouco sobre o funcionamento desse módulo e porque que ele é um módulo um pouquinho diferente dos demais módulos. A gente vai falar também sobre umas alterações que a gente está fazendo nos layouts, né, dos módulos, na organização dos painéis, para que os usuários não precisem mais ficar dando tanta volta nos módulos, né, clicando em passar várias vezes para ficar procurando a página que ele precisa, além de facilitar o compartilhamento com demais usuários, com outros usuários da empresa. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de layout e vamos falar também sobre o plano mestre de produção. Acredito que talvez essa seja a maior atualização, ou a mais relevante que nós já tivemos até agora no Cronos BI, então fica aí até o final do vídeo para me ouvir falar disso, porque vai ser bem bacana. Eu vou falar um pouquinho sobre o OEE, né, que é um indicador de produtividade geral, né, muito importante, talvez o mais importante da produção. Vou falar como ele é calculado e vou falar como ele vai impactar o plano mestre de produção, né, que é a aba de plano mestre que está no módulo de produção, que a partir dessa atualização que já está disponível para você, ele vai passar a calcular a quantidade necessária de funcionários por setor para cada ordem de produção. Então é uma atualização muito importante, muito relevante, não só a quantidade de funcionários, mas quantidade de horas extras, enfim. Ele vai dar bastante informação nova e bastante informação relevante. Então, vamos lá. Olá, seja bem-vindo ao módulo de avaliação de desligamento do Cronos BI. Mas antes da gente falar do módulo de avaliação de desligamento, gostaria de dar uma palavrinha com vocês sobre as possibilidades do Cronos BI. O módulo de avaliação de desligamento, ele não é necessariamente uma ferramenta disponível no sistema TechSystem. Nós trouxemos esse módulo devido às demandas dos nossos clientes que nos pediam por tal ferramenta. Então, o que a gente fez? Né? A gente integrou uma ferramenta paralela, né, que é o Google Formulários, ou os formulários do Google, né, ao Cronos BI, para que o Cronos BI pudesse exibir de uma forma mais inteligente, como a gente já conhece, os resultados das avaliações de desligamento. Então, antes da gente conversar aqui sobre as avaliações de desligamento, eu gostaria de mostrar para vocês de onde que surgiu e como que funciona esse apontamento. Nós temos um formulário, que foi um formulário padronizado ao longo da nossa carreira. Nós desenvolvemos um formulário junto com os nossos clientes, que é um formulário simples, né, com poucas perguntas, né, algumas opções já pré-marcadas, para que os clientes pudessem apontar os motivos de desligamento dos funcionários. Então, numa avaliação de desligamento, você vai sentar com o funcionário, vai conversar com ele, muita coisa aqui já vai ser pré-preenchida, né, antes de a gente ficar, né, cara a cara com o funcionário que está sendo desligado, já pode ser pré-preenchido, mas a ideia é que o responsável pelo departamento pessoal, ou recursos humanos, ele faça o apontamento desse formulário para que esse formulário possa gerar uma base de dados, né? Ele gera uma base de dados na planilha Google e a gente integra essa planilha Google ao Cronos BI para que a gente possa fazer a análise inteligente desses resultados para a gente avaliar realmente por que os funcionários estão saindo da nossa empresa, né? Se é a gente que está dispensando, se eles estão pedindo conta, os motivos que eles estão pedindo conta. Então eu vou falar um pouquinho para vocês aqui rapidamente sobre a entrevista de desligamento em si. Tá? A entrevista é uma entrevista simples, né? A gente vai colocar aqui o nome do entrevistado, né, ou da pessoa que está sendo desligada, o setor que ela trabalhava, a data de admissão dessa pessoa, para a gente ver também como é que estão, né, se a gente está
desligando, ou se as pessoas mais recentes estão sendo desligadas, para a gente poder fazer esse cruzamento aí com o tempo de casa, tá? A gente tem a data da demissão em si, nós temos também a iniciativa do desligamento, que é muito importante. Nós sabemos se é a empresa que teve a iniciativa de desligar o funcionário ou o funcionário mesmo que quis se desligar da empresa por alguns motivos, tá? Antes do desligamento, foi tentada a alocação do colaborador em outro setor? Isso também é uma pergunta que a gente julga ser muito importante, porque às vezes aquele funcionário não deu certo naquele setor, mas ele podia ter sido aproveitado em outro setor e a gente não fez o esforço suficiente, né, para aproveitar as qualidades daquele funcionário em outro setor, né? Muitas vezes, né, às vezes a gente pode até trocar, não deu certo, manda embora, né, e talvez ele só fosse a pessoa certa no lugar errado. Então é importante a gente poder analisar isso, tá? Sempre vai ter aqui um campo de comentários para o entrevistador poder fazer suas observações. Essa pergunta também a gente julga ser muito importante porque muitas vezes não é o que parece, né? Às vezes a diretoria tem uma visão, mas na prática pode ser outra, que é o seguinte: o que lhe foi explicado no processo de admissão relativo a salários, atribuições, benefícios, corresponde ao que você encontrou na empresa? Então, muitas vezes, essa resposta aqui é não, e a gente tem que identificar onde a gente está falhando, né? Mais uma vez, o campo de comentários. Após a admissão e ao longo do seu tempo de empresa, você recebeu todas as informações e treinamentos necessários para a execução das suas tarefas? É outra pergunta que a gente tem certeza, né? Nem julga, a gente tem certeza que é muito relevante, porque muitas vezes o funcionário tem potencial, mas a gente simplesmente joga ele lá e deixa ele descobrir o seu próprio caminho. A gente não tem um sistema de treinamento, um acompanhamento desse funcionário, através até de um outro formulário que nós vamos falar no futuro, que é o formulário de avaliação de competências, né, para a gente ver como é que está o desenvolvimento dele. Mas por aqui a gente já consegue acompanhar se ele teve realmente os devidos treinamentos, né, informações para executar o seu trabalho ou não. Né, aqui a gente também avalia o superior imediato dele, né, o encarregado dessa pessoa. Então é importante para a gente medir o desempenho, né, sendo 3 mediano, né, 4 aqui um pouquinho para cima, 2 um pouquinho para baixo, 5 uma nota, né, muito boa e uma nota muito ruim. Mais uma vez, o campo de comentários. E caso o motivo do desligamento seja por conta da empresa, nós temos aqui alguns motivos, né, por exemplo, falta de interesse, relacionamento com os colegas, recusa de transferência, às vezes precisou ser transferido para a autoridade, não quis, pontualidade, enfim, alguns motivos aqui, tá? E os motivos de desligamento por parte do próprio colaborador, né? Ele também não quis mais progredir na empresa, ele sentiu que não era valorizado, então ele viu que não quis ficar, transporte estava complicado, o horário não ficou bom, a empresa precisava dele à noite e ele não podia, enfim, tá? Insatisfação com o grupo, insatisfação com a chefia, né? São pontuações aqui bem relevantes que o entrevistador tem que extrair do funcionário, né? Insatisfação com o salário, motivo de saúde, né? Nem sempre vai ser salário, às vezes vai ser um outro motivo que a gente podia ter antecipado, né? Decidiu parar ou aposentar, por exemplo, né? Vai trabalhar por conta própria, casamento, enfim, tá? Saiu para militar ou qualquer outro aqui pode ser abastecido. Então, através desse preenchimento da avaliação de desempenho, ele vai gerar um formulário, né, uma planilha com esses dados que serão tabulados aqui, tá? E aí sim, esses dados vão ser integrados ao Kronos BI. Então lá no Kronos BI, quando eu vou numa avaliação de desligamento, por exemplo, aí sim eu consigo já começar a ter as visões. Aqui é um exemplo muito simplório, né, que eu trouxe para vocês, mas para vocês já conseguirem visualizar o que nós vamos ter na avaliação de desligamento. Né? Nós temos a quantidade de avaliações, nós vamos ter aqui os percentuais de avaliação da iniciativa do desligamento, né? As avaliações da liderança, nós vamos ter aqui os filtros de setor, né? Os motivos do desligamento, os motivos do desligamento por parte da empresa ou por parte do colaborador. Nós vamos ter aqui um indicador também, se ele recebeu treinamento por parte da empresa, né? E também se ele recebeu do departamento pessoal, né, que é relacionado a salários, benefícios,
e aqui se ele recebeu o treinamento adequado com relação à liderança, né, ao trabalho que ele executaria na empresa. Se a gente tentou realocar, sim ou não. Então, essa avaliação, esse dashboard aqui de avaliação de desempenho, de desligamento, ele dá para nós uma visão muito clara de que caminho que nós estamos, né, trilhando aí dentro da gestão de pessoas dentro da nossa empresa, facilitando aí uma análise, né, uma reflexão, né, do que nós estamos, se o que a gente está pregando é o que de fato está acontecendo, e permitindo essa análise por conta do empregador, né? Então a gente espera que esse módulo aí realmente seja um módulo que seja bastante usado para que a gente vá conseguindo corrigir aí, aparando essas arestas para deixar o nosso ambiente cada vez, né, melhor, cada vez mais eficaz e mais benéfico, né, para os colaboradores quererem trabalhar na nossa empresa, né? A gente poder antecipar, às vezes a gente vai perder e vai aprender muito com aquele desligamento para que isso não se repita no futuro. Então, nós vamos falar um pouco sobre os módulos que estão sendo alterados. Nós estamos fazendo uma escolha que é de transferir, de remover, por exemplo, as bonificações, curva ABC e outros módulos dos seus módulos mãe para que fiquem mais fáceis de serem encontrados. Por exemplo, dentro do comercial, nós temos a curva ABC e nós temos a bonificação. Mas a gente vê que com o uso, né, com o crescimento, com o desenvolvimento desses módulos, eles estão ficando muito grandes. Então, às vezes, o usuário tem que ficar passando 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas para chegar onde ele precisa. Então, nós estamos optando por remover essas abas, né, dos módulos mãe, como nesse exemplo aqui do módulo comercial, para que eles possam ser exibidos aqui fora, para que eu consiga chegar neles mais rápido, né? Se eu quiser ver uma curva ABC, já vou clicar aqui mais rápido, sem ter que ficar navegando por N páginas, e isso nos permite um compartilhamento mais inteligente, porque às vezes, dentro da minha curva ABC, eu quero dar acesso ao PCP, por exemplo, ou a algum outro setor, um setor mais estratégico para analisar os dados, e antigamente, para eu conseguir fazer isso, eu tinha que dar acesso ao módulo comercial inteiro. Então a gente não consegue mais ver essa finalidade aí ser útil para as empresas. Então nós estamos separando os módulos bonificações, o módulo de curva ABC está saindo, deixando o módulo comercial. Nós estamos removendo aqui dentro do módulo de compras, nós estamos removendo e adicionando ele aqui no produção, ó, a aba de consumo vezes estoque, que é uma aba que faz o comparativo entre todos os materiais que estão sendo entregues com relação aos materiais que deveriam, né, ter sido consumidos de acordo com a ficha técnica do PCP. Então nós trouxemos ele aqui para aqui dentro do produção, e ainda nós estamos removendo do módulo comercial aquela página que a gente tinha solta lá de assistência técnica, tá? Tanto a página de assistência técnica quanto a página de transportes. Então a assistência técnica aqui vai ter uma página só para ela, e dentro da logística nós vamos separar aqui a parte das rotas, que hoje ela existe dentro do módulo comercial e também existe dentro do módulo de transportes. Então nós vamos fazer essas separações para facilitar, né, a busca pela informação sem a gente ter que ficar entrando em diversos módulos e pesquisando dentro desses módulos entre várias abas, que gera até uma barreira inicial muito grande para os colaboradores que têm que ficar buscando informação, né, que ainda não conhecem o Kronos BI e precisam ficar procurando e acabam gastando muito tempo nesse processo. Então aqui ele simplesmente vai abrir o comercial, já que se ele quiser assistência ele vai entrar aqui, se ele quiser bonificação ele vai entrar aqui, curva ABC, a própria ficha do cliente, e assim para os novos módulos que forem surgindo daqui para frente. Nós vamos continuar trabalhando essa ideia da separação, que aqui a gente consegue crescer bastante de uma forma que o usuário entra, já escolhe o módulo que ele quer e vai direto ao ponto sem ele ter que ficar rodando demais. E por fim, nós vamos falar do módulo de produção, né, e da nossa maior atualização até o momento, ou talvez a mais importante, que é o módulo, a aba, né, de plano mestre de produção, que fica aqui na frente, ó, é a terceira aba hoje, tá? Plano mestre de produção, que ainda seguindo esse conceito aí de separar as abas, talvez no futuro ela fique separada das demais, para que mais gente possa fazer essas simulações, tá? E o que essa aba vai trazer para a gente hoje?
ela já trazia, né, as horas por setor, as peças produzidas e a produção hora. A diferença é que antes ela trazia apenas as horas previstas. E hoje ela não traz mais as horas previstas, ela traz uma informação, uma infinidade de informações relevantes para o nosso processo. O que isso significa? Vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho sobre produção e produtividade. Quando eu escolho um lote, vamos pegar um lote aqui, tá? Escolhi um lote. Estou analisando a necessidade de mão de obra desse lote. O que isso significa para mim? Baseado nos tempos de produção, né, que a gente vai lá, faz a cronoanálise, no futuro eu vou até fazer um vídeo específico sobre cronoanálise, detalhando esse processo, explicando como é que a OEE funciona, né, na prática, tá? Aqui eu vou pincelar um pouco mais rápido, mas sobre plano mestre de produção, o que é importante? Depois que você definiu os tempos, né, que você fez a medição e que você fez o apontamento desse tempo dentro do módulo de produção, no cadastro lá do setor, do processo do sistema TechSystem, ele vai gerar para nós aqui, dentro de um lote, ou de um universo aqui de lotes, a quantidade de horas necessárias para produzir aquele lote, tá? Em cada setor. Só que essa quantidade de horas, ela representa 100% de produtividade por padrão. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu fui lá e cronometrei um processo e disse que aquele processo eu faço 60 peças por hora, significa que eu faço uma peça por minuto, né? Legal. Só que se eu passar lá e ficar 2 horas observando aquele processo, não necessariamente vão ter 120 peças no final do processo. E isso acontece porque a gente não, né, nós não somos robôs, a gente não trabalha essas 2 horas sem parar para nada. Então existe uma margem, né, que a gente chama de, o famoso OEE, né, que é a média da produtividade, ou o esperado dessa produtividade, da eficiência dos equipamentos, e a gente tem que respeitar essa média. Então, hoje, por padrão aqui no nosso polo, ou o padrão de países subdesenvolvidos, nós utilizamos 70% de meta. Tá? Então, quando eu defino 70% de meta, quer dizer que eu já estou aceitando, eu já estou entendendo que eu vou perder 30% dessa meta no processo, desse tempo no processo. Tá? Isso faz com que, se eu ia gastar 36 horas nesse setor, agora eu vou gastar 52 horas, quase 53 horas. Tá? Então, nós trouxemos para cá o campo meta que fica dentro do cadastro setor no sistema TechSystem. Tá? E nós trouxemos não só a meta atual, né, quanto uma meta planejada, que você pode definir aqui. Ó. Isso vai ser bem legal para vocês trabalharem, para vocês enxergarem. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com a atual, eu preciso de 6 pessoas nesse setor. Mas se eu conseguisse atingir a meta, talvez com 5 eu faria. Então a gente pode brincar aqui com o atual e o meta, pode ser 70, pode ser 50, né? A gente fala que né, na máxima da engenharia de produção, o padrão aqui seria o ideal 70, né, os países mais desenvolvidos 80, 90 que sejam, e o Japão, a gente fala que né, o modelo Toyota e tudo mais seria 90 a 95% de eficiência, que são as máquinas, e eu até fiquei, né, a gente fica até assustado. Eu vi um vídeo essa semana, eu quero até compartilhar com vocês aqui, já falando um pouquinho de produção, de fábricas que trabalham sem iluminação. Aí eu falei assim, mas por que ela trabalha sem iluminação? Porque ela não tem pessoas, ela só tem máquinas. E se ela só tem máquinas, ela não precisa de luz, a máquina não precisa enxergar. Ela só tem que executar o trabalho. Então são lugares ou são países que conseguem trabalhar com metas maiores aqui de produtividade. Hoje, na nossa realidade, a gente está partindo aqui da busca pelos 70%, mas você pode trabalhar aqui no plano mestre, né, com 80%, 90%, enfim, o dado que você colocar lá no plano mestre, no seu cadastro setor, você vai poder analisar ele aqui. Então, dito isso, sem muitas delongas aqui, né, eu vou te mostrar aqui a quantidade de horas previstas, baseado no critério de meta produtiva que você vai estabelecer, eu vou aumentar a perda, tá? Então, quer dizer, de 14 horas eu vou gastar 20, e 20 horas, baseado num turno de 8,80, que é o turno padrão nosso, né, 8 horas e 48 minutos, que representam as 44 horas semanais, nós vamos necessitar de 2,29 funcionários. Então, neste lote, o meu padrão seriam 6 funcionários no setor 1, 3 funcionários no setor 2, 2,6 funcionários. Então, isso vai permitir, por exemplo, vamos pegar isso aqui, ó,
1,8 horas ou 1,8 pessoas no setor 8, mas às vezes eu só tenho uma pessoa. Então isso significa que se eu tenho 8,8, praticamente 9 horas aqui, eu tenho que cumprir essas outras 7 horas de algum jeito. Então que seja na hora extra, ou eu vou trazer um funcionário de outro setor, vou remanejar. Então o plano mestre, a partir de agora, ele vai dar uma visão muito completa da sua empresa. Tá? Eu ainda acredito que esse ainda seja mais um pequeno passo de onde a gente quer chegar com o Cronos BI, a gente quer cruzar todos esses dados aqui em larga escala, mas a gente entende que para o polo moveleiro hoje, o plano mestre, o Cronos BI já sair com um plano mestre que já define a quantidade de funcionários por setor ou a quantidade de horas extras necessárias, horas extras ou até horas sobrando, né? Às vezes tem setor aqui, ó, que o processo é rapidinho, então uma pessoa pode fazer 1, 2, 3, 4 processos também naquele lote. Tá? A gente entende que isso vai ser um adendo muito poderoso, né, à nossa ferramenta e ao nosso polo, né, complementando ainda cada dia mais o Cronos BI para ele se tornar essa ferramenta que a gente visa ser a ferramenta que vai unir o nosso polo em volta da gestão de dados, né, e da gestão tecnológica aí dos nossos processos. Tá? Então a gente agradece a todos que contribuíram até hoje para que a gente possa estar hoje aqui falando para vocês no YouTube, mostrando isso, né, e levando esse conhecimento, expandindo esse conhecimento. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana.